Essa é a rotina de verificação da largura dos corredores e ela basicamente seleciona os ambientes do tipo corredor, verifica se a largura deles é compatível com a largura mínima acessível, que é 90 centímetros, exporta os dados para uma planilha Excel, cria identificadores azuis para os corredores que atenderam o requisito de largura acessível e um identificador vermelho para aqueles que não atenderam, e cria um quadro do Data Shapes, onde é possível o usuário selecionar alguns elementos que fazem parte dessa rotina. Então vamos lá. A rotina inicia com o nó Categories para selecionar uma categoria de elementos, no nosso caso ambientes, e All Elements of Category, que seleciona todos os elementos da categoria selecionada, ou seja, todos os ambientes do projeto que está aberto, ativo no Revit. Em seguida, então, a gente filtra esses ambientes selecionados através do parâmetro criado classificação do ambiente, e são selecionados apenas os ambientes que têm a classificação do tipo corredor. Então, aqui, através do nó igual e filter by rule mask, são selecionados apenas os ambientes que são do tipo corredor. Em seguida, são selecionados alguns parâmetros, por exemplo, a ID do elemento, o nome, novamente o parâmetro de classificação do ambiente, através do nó getParameter value da name. E aqui é bem interessante que a largura do ambiente ela é selecionada por essa sequência de nós. Então, primeiro, a gente tem esse nó bounding box, onde é identificado os limites dos elementos selecionados. Então, é identificado os limites dos ambientes do tipo corredor. Aí, esse limite é transformado num cubo e em seguida é então extraído o valor de largura e comprimento desse cubo criado. Como que ele seleciona a largura e o comprimento, né? Ele seleciona de acordo com a orientação do ambiente do projeto. Por isso que a largura selecionada não necessariamente é o menor valor, ou seja, de fato a largura do nosso corredor. Então, para a gente selecionar a largura exata do nosso corredor, a gente utiliza esse nó MathMin, que é calculado através da comparação entre os dois valores obtidos, o menor valor entre eles. Depois, então, de identificado a largura, o menor valor desse ambiente, dos ambientes do tipo corredor selecionados, é então comparado se esse valor é maior ou igual a 90 centímetros, que é a largura mínima acessível. Em seguida, são criadas, então, é criada a lista com todos os parâmetros selecionados e o resultado dessa verificação. Depois dessa lista, é adicionado os títulos para essa lista, para ela poder ser exportada. Então, aqui, através do nó Data Export Excel, a gente consegue selecionar o título da aba, né, da planilha, e a planilha em si, né, o arquivo em si. O arquivo vai ser selecionado através do Datashape, através do quadro onde o usuário vai selecionar o arquivo. Então, em seguida, a gente tem a criação das tags. E aí, o primeiro passo para a criação das tags dos identificadores é a seleção dos elementos novamente. Então, os meus ambientes do tipo corredor são selecionados novamente, só que dessa vez é selecionado pela própria lista que foi criada. Então, ele retira aqui os títulos que foram inseridos através do rest of the items. E aqui ele seleciona, através do nó Get Item at Index, ele seleciona o item que está no index que eu coloquei, da lista, né, que eu vou colocar como entrada. Então, ele vai selecionar o meu item do index 0 e do meu index 4. O index 0 é o ID do meu ambiente, do meu corredor, e o index 4 é o resultado da verificação. Aí eu vou unir essas informações que foram selecionadas, né? O ID e o resultado da verificação. Vou ordenar eles e em seguida eu vou filtrar para separar aqueles que atenderam a minha verificação, então aqueles que tiveram o resultado aqui, né? A resposta do index 4 foi uma verificação verdadeira, true, e aqueles que o resultado da verificação foi falso. Então, aqui eu faço essa separação, eu seleciono aqueles que foram, então, verdadeiros, eles vão estar aqui, novamente, no Filter by Boom Masking.
ele vai ter em resultado no in os meus elementos que tiveram resultado verdadeiro e out meus elementos que tiveram resultado falso. Novamente, através do getItemAtIndex, eu vou selecionar os meus elementos, porque aqui na seleção aparece tanto o elemento em si, quanto o resultado da verificação. Eu quero apenas o meu elemento. Então, eu vou selecionar o meu elemento da lista in, os que atenderam, o resultado verdadeiro, e da minha lista out, aqueles que não atenderam. E aí sim, eu vou criar o meu identificador, através do nó create tag. Aqui eu já selecionei o tipo, né, a família tipo do meu identificador. Aqui no meu caso, eu adaptei essa família de identificador de ambiente, então eu tenho identificador azul para aqueles que vão atender o meu requisito de largura mínima. E aqui eu tenho meu identificador vermelho para aqueles que não atendem o requisito de largura mínima. A vista, onde serão inseridas essas tags, esses identificadores, também será selecionada através do meu nó do DataShapes. Bom, então aqui eu crio então o meu quadro do DataShapes. Primeiro eu seleciono os inputs, os elementos que o usuário poderá selecionar no quadro. Então aqui serão as listas, a lista, onde serão inseridos os tags, os identificadores, e o arquivo para onde serão exportados os dados. Então, aqui através do nó Dropdown Data, eu crio uma lista com as minhas vistas disponíveis, e através do nó File Path Data eu seleciono o meu arquivo Excel. E por fim, aqui através do nó Multiple Input Form, eu vou criar o meu quadro em si, onde eu posso personalizar alguns itens, como o título do quadro, o título do botão, eu consigo adicionar aqui um logo, consigo adaptar o tamanho do meu quadro. E por fim, são separados os valores obtidos. O meu primeiro valor é a vista selecionada, então através do index 0, eu seleciono, identifico a minha vista selecionada e levo esse valor lá para os nós create tag, onde são criadas as tags. E aqui, como index 1, eu informo o valor selecionado para o meu arquivo, o file path, o arquivo onde serão exportados os meus dados. Então, agora a gente vai rodar essa rotina. Vou clicar aqui em executar. Então, eu tenho a minha vista para selecionar. Vou selecionar a vista verificação arquitetura e vou selecionar também o meu arquivo para onde serão exportados os dados. Vou selecionar, concluir. Aqui já aparece então o resultado da verificação. Todos os meus corredores, eles atenderam ao requisito de largura mínima acessível, são maiores ou iguais de 90 centímetros. Eu vou abrir agora a planta de arquitetura, vou fechar aqui o Excel. E aqui então eu tenho o resultado da minha verificação. A gente consegue ver que os meus 3 corredores são acessíveis, então foram criados aqui os identificadores azuis. E da rotina de largura de corredores é isso.